A taça de champanhe que eu carregava não pesava nada comparada à exaustão que se instalava nos meus ossos. Meus pés gritavam dentro dos saltos emprestados, meio número menores. Mas estudantes de medicina falidos não podiam escolher muito. O salão de baile do Belmont Grand se estendia diante de mim. Parecia algo saído de um sonho febril. Lustres de cristal pingavam luz sobre o chão de mármore. Mulheres cobertas de joias que poderiam pagar minha mensalidade 3 vezes. Homens em smokings que valiam mais do que o meu carro. Eu era invisível aqui. Apenas mais uma garçonete costurando pela multidão com um sorriso ensaiado. Oferecendo canapés para pessoas que não lembrariam do meu rosto 5 segundos depois que eu me afastasse. Era exatamente assim que eu gostava. Com licença, senhorita. Uma mão disparou, os dedos fechando ao redor do meu pulso com pressão suficiente para me fazer parar. O homem ligado àqueles dedos tinha talvez 50 anos, cabelos grisalhos e um sorriso que me dava arrepios. Richard Castellano. Eu tinha ouvido sussurros sobre ele dos outros garçons. Magnata imobiliário, casado, bonito. Você é muito mais bonita do que o champanhe que está servindo. Puxei meu pulso de volta com firmeza, mas com educação. Anos lidando com clientes abusados em vários empregos tinham me ensinado a dança. Obrigada, senhor. Posso trazer mais alguma coisa? Seu número seria ótimo. Os olhos dele viajaram pelo meu corpo com a sutileza de um trem de carga. Receio que não esteja no menu. Mantive minha voz leve e profissional, já calculando minha rota de fuga. A cozinha ficava a 6 metros à minha esquerda. A saída principal estava obscurecida por pelo menos 50 convidados. Tudo tem um preço, querida. Ele se aproximou e senti o cheiro forte de uísque caro em seu hálito. Qual é o seu? Meu maxilar se apertou. Autorrespeito. Acontece que não tem preço. A expressão dele escureceu, os dedos alcançando meu braço novamente. Dei um passo para trás, pronta para fazer uma cena se fosse necessário. Dane-se a bolsa de estudos. Foi quando uma presença se materializou ao meu lado. Não ao meu lado, atrás de mim. Uma parede de colônia cara e perigo mal contido que fazia o próprio ar parecer diferente. Aí está você, Bela. A voz era veludo sobre aço, um sotaque italiano passando pelo inglês perfeito. Estive procurando por você em toda parte. Uma mão maior, mais quente e infinitamente mais perigosa que a de Castellano pousou na minha lombar. Todo instinto gritava para eu me afastar. Mas algo na súbita palidez do rosto de Castellano me fez congelar. Senhor Moretti. A voz de Castellano tinha perdido seu tom predatório, substituído por algo que soava desconfortavelmente como medo. Eu não percebi que ela estava lá acompanhada. Peço desculpas. Você está pedindo desculpas para a pessoa errada. A mão nas minhas costas pressionou levemente, me guiando para a frente. Vislumbrei meu suposto salvador na parede espelhada. Alto, cabelos escuros, vestindo um smoking como se fosse uma arma. Maxilar afiado, olhos ainda mais afiados, e um sorriso que provavelmente fazia homens feitos tremerem. Vá em frente e peça desculpas à dama. Sinto muito, senhorita. Castellano não conseguiu soltar as palavras rápido o suficiente antes de desaparecer na multidão como fumaça. Eu deveria ter agradecido ao misterioso Salvador e escapado enquanto podia. Em vez disso, girei para encará-lo, afastando-me daquela mão proprietária com mais força do que o necessário. Eu tinha a situação sob controle. De perto, ele era devastador. Olhos escuros que pareciam catalogar tudo sobre mim em um único olhar. Pele oliva, traços que pertenciam a uma pintura renascentista. O tipo de beleza que vinha com um rótulo de aviso. Tinha mesmo? Uma sobrancelha se arqueou, diversão dançando naqueles olhos perigosos. Porque de onde eu estava, parecia que você estava prestes a fazer um inimigo muito poderoso. De onde eu estava prestes a apresentar meu joelho à virilha dele. Cruzei os braços, agudamente ciente de que ainda segurava uma bandeja de taças de champanhe. O absurdo de discutir com um homem que irradiava poder enquanto vestida de garçonete não me escapou. Mas obrigada pelo resgate desnecessário, Sr. Moretti. Sebastian Moretti, ele disse como se eu devesse saber o nome. Como se todos devessem saber o nome. O problema era que eu sabia. Você não morava nesta cidade por mais de 5 minutos sem ouvir sobre a família Moretti. Dinheiro antigo, segredos mais antigos ainda e poder suficiente para deixar o prefeito nervoso.
O tipo de família que aparecia nas colunas sociais e nos arquivos policiais com igual frequência. Bem, Sr. Moretti, agradeço o gesto, mas posso cuidar de mim mesma. Fiz menção de contorná-lo, pronta para voltar ao trabalho antes que meu supervisor notasse minha ausência. A mão dele pegou a minha, não agarrando, apenas tocando. Os dedos envolvendo meu pulso com surpreendente gentileza. Dance comigo. O quê? Olhei para ele como se tivesse sugerido roubarmos um banco. O que, dada a reputação da família dele, não estava totalmente fora de cogitação. Uma dança. O polegar dele roçou a parte interna do meu pulso, bem em cima da minha pulsação acelerada. Ele devia sentir, devia saber o efeito que estava causando. Para completar a ilusão de que você está comigo. Castellano está observando. Se você for embora agora, ele saberá que foi um truque. Segui o olhar dele e, com certeza, Richard Castellano estava à espreita perto do bar. Olhos fixos em nós com uma expressão que fez meu estômago revirar. A parte racional do meu cérebro gritava para eu recusar. A parte que tinha me feito passar por química orgânica e fisiopatologia dizia para fugir de Sebastião Moretti. Mas a parte exausta e frustrada de mim estava cansada. Cansada de ser agarrada e tratada como se fosse invisível, exceto quando os homens queriam algo. Essa parte pegou a bandeja de champanhe, colocou em uma mesa próxima e pôs minha mão na dele. Uma dança, eu disse firmemente. Depois eu volto ao trabalho e você esquece que me viu. O sorriso dele poderia ter derretido aço. Veremos sobre isso. A pista de dança pareceu se abrir para nós enquanto ele me conduzia para o centro. Outros casais já balançavam ao som da orquestra tocando algo clássico e romântico. O tipo de música que pertencia a filmes sobre pessoas cujos problemas eu não conseguia imaginar. A mão de Sebastian encontrou minha cintura e fiquei subitamente ciente de cada ponto de contato entre nós. Ele era quente, sólido e me segurava perto o suficiente para ser possessivo, mas não impróprio. Anos de aulas de dança se anunciaram na maneira confiante como ele conduzia. Você deveria colocar a mão no meu ombro, ele murmurou, diversão colorindo seu tom. Eu deveria estar trabalhando, rebati, mas obedeci. Tentei ignorar como nos encaixávamos perfeitamente. Isso é loucura, isso é necessário. Começamos a nos mover. E eu fiquei grata pela aula de dança de salão que minha mãe insistiu quando eu tinha 13 anos. Castellano precisa acreditar que você está sob minha proteção. Caso contrário, ele tentará novamente. Sua proteção? Olhei para ele, olhei de verdade e vi algo tremeluzir naqueles olhos escuros. Não sou uma donzela que precisa de... Eu sei exatamente o que você é. A voz dele caiu para um tom mais baixo, íntimo, apesar da multidão ao nosso redor. Você é inteligente, teimosa e corajosa demais para o seu próprio bem. Você também está exausta, trabalhando em pelo menos 2 empregos, e há aproximadamente 3 segundos de me mandar para o inferno. Minha respiração parou. Como você? Suas mãos. Ele olhou para onde minha mão esquerda descansava na direita dele. Calos nas pontas dos dedos, provavelmente de escrever ou digitar. Marca da lombada de livro de medicina no bolso do seu casaco. Você está de pé há horas, mas ainda está ereta porque se recusa a mostrar fraqueza. E você olhou para mim como se soubesse exatamente quem eu sou e não estivesse impressionada. Eu deveria estar impressionada. As palavras saíram mais desafiadoras do que eu pretendia, mas algo sobre ele me fazia querer provocar para ver o que ele faria. O sorriso dele se alargou. Genuíno desta vez. A maioria das pessoas fica aterrorizada. A maioria das pessoas é chata. Ele riu. Uma risada real que transformou o rosto dele de apenas bonito para absolutamente letal. Outros casais olharam em nossa direção. Percebi com um sobressalto que éramos o centro das atenções. Sebastião Moretti não apenas comandava respeito. Ele comandava ambientes. Qual é o seu nome, Bela? A mão dele na minha cintura pressionou levemente, me puxando infinitesimalmente para mais perto. Todo instinto gritava para eu não contar a ele, para manter o anonimato que me mantinha segura no mundo dele. Mas havia algo nos olhos dele. Curiosidade misturada com algo mais sombrio, mais intenso, que me deixou imprudente. Sophie. Sophie Reed. Sophie. Ele disse como se estivesse provando vinho, rolando o nome para saborear. Combina com você. Forte, mas suave. Eu não sou suave, não.
O olhar dele viajou pelo meu rosto com uma intensidade que me fez sentir exposta. Você é aço envolto em seda. Combinação perigosa, diz o homem que acabou de aterrorizar um magnata imobiliário com 3 palavras. Richard Castellano é um covarde que ataca mulheres que ele acha que são impotentes. Algo frio entrou na expressão de Sebastian, transformando-o de charmoso para letal em um instante. Ele precisava entender que você não é, porque estou com você. Não conseguia esconder o ceticismo da minha voz. Porque você é você. A orquestra aumentou o volume e ele me girou suavemente, me puxando de volta contra ele com facilidade praticada. Mas a percepção da minha proteção não faz mal neste mundo. Aparência é tudo. Que mundo é esse exatamente? Eu sabia a resposta, mas queria ouvi-lo dizer. O sorriso dele ficou afiado. Aquele onde o poder importa mais que a moralidade. Onde alianças são construídas no medo e quebradas com sangue. O mundo que seus professores da faculdade de medicina fingem que não existe. Você quer dizer o submundo do crime? Sustentei o olhar dele, recusando-me a desviar, apesar dos sinos de alerta tocando na minha cabeça. Prefiro pensar nisso como governança alternativa. Ele estava provocando agora, mas havia verdade sob o humor. A lei lida com algumas disputas. Eu lido com outras. Quebrando a lei, operando nos espaços entre as leis. Ele se inclinou mais perto, o hálito quente contra meu ouvido. Mas não vamos fingir que o mundo legítimo é menos corrupto. Pelo menos eu sou honesto sobre o que sou. Eu deveria ter ficado com medo. Deveria ter me afastado e corrido de volta para minha vida segura, legal e comum. Em vez disso, me vi intrigada. Perigosamente intrigada. E o que você é, Sebastian Moretti? O nome dele parecia estranho na minha língua, íntimo demais, familiar demais. Esta noite, a mão dele deslizou pela minha espinha, deixando calor em seu rastro. Sou o homem que está muito interessado em por que uma estudante de medicina está servindo champanhe em um baile de caridade. Os empréstimos estudantis não vão se pagar sozinhos. Existem maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro. Maneiras legais, desafiei. Eu ia dizer mais seguras. A música estava terminando. Casais ao nosso redor começavam a se separar e aplaudir a orquestra. Servir bebidas para homens como Castellano é perigoso. Assim como dançar com homens como você. A risada dele foi baixa. Apreciativa, provavelmente mais do que deveria. Ele deveria ter me soltado. Deveria ter me deixado voltar ao trabalho. Em vez disso, ele segurou meu olhar, ainda balançando levemente, mesmo que a música tivesse parado. Jante comigo? Absolutamente não. Almoço, então. Café da manhã. Café. Ele era implacável, mas o sorriso sugeria que estava gostando da minha resistência. Sou muito flexível. Sou muito ocupada. Todo mundo é ocupado. Priorize-me. A pura arrogância deveria ter sido irritante. Em vez disso, senti meus lábios se contraírem em um sorriso. Por que eu faria isso? Porque você está curiosa. O polegar dele roçou meus dedos. Um pequeno toque que enviou eletricidade pelo meu braço. Porque você quer saber o que acontece a seguir. Porque você é corajosa o suficiente para descobrir. Ou estúpida o suficiente. Há uma linha tênue. Finalmente, ele deu um passo para trás, me soltando com óbvia relutância. Pense nisso, Sophie Reed. Você sabe onde me encontrar. Eu realmente não sei. Ele tirou um cartão do bolso do paletó. Papel grosso, letras em relevo, provavelmente custava mais que meu salário semanal. Agora você sabe. Peguei automaticamente e depois me arrependi imediatamente. Era exatamente assim que as más decisões começavam. Com um rosto bonito, um argumento convincente e um cartão de visita que parecia uma arma carregada. Eu deveria voltar ao trabalho. Eu precisava de distância. Precisava pensar sem aqueles olhos escuros embaralhando meu cérebro. Você deveria. Mas ele não se moveu, não parou de me observar como se eu fosse a coisa mais interessante da sala. Mas você não vai ligar, vai? Definitivamente não. Mentirosa, ele disse suavemente, quase afetuosamente. Você vai pensar nisso, em mim, nisto. Ele gesticulou entre nós, para o espaço que ainda parecia carregado apesar da distância física. E quando terminar de fingir que não está interessada, você vai ligar. Você tem muita certeza de si mesmo. Sou muito bom em ler as pessoas. Ele deu um passo para trás, depois outro. Aquele sorriso devastador nunca vacilou. Boa noite, Sophie.
Tente não agredir mais nenhum magnata imobiliário esta noite. Sem promessas. A risada dele me seguiu enquanto eu fugia. Não havia outra palavra para isso. De volta para a cozinha. Eu podia sentir olhos em mim, sussurros seguindo meu rastro. Sebastian Moretti tinha me escolhido, dançado comigo, me dado seu número privado. Neste mundo, isso significava algo. Eu só não tinha certeza se queria saber o quê. O resto da noite passou em um borrão de taças de champanhe e canapés, mas minha mente estava em outro lugar, em olhos escuros e sorrisos perigosos, no peso de um cartão de visita queimando um buraco no meu bolso. Na maneira como meu coração disparou quando ele me tocou, como meu corpo respondeu, apesar de toda a razão lógica para correr. Quando finalmente cheguei em casa, no meu apartamento minúsculo às 3 da manhã, pés sangrando e exaustão puxando cada músculo, tirei o cartão de Sebastian. Papel creme pesado, letras pretas simples, apenas um nome e um número de telefone. Eu deveria jogar fora. Deveria esquecer todo o encontro insano e focar na minha prova de bioquímica na semana seguinte. Em vez disso, guardei na minha carteira, bem atrás da minha carteira de motorista, só por precaução. O problema com a faculdade de medicina era que deixava muito pouco tempo para pensar em chefes do crime devastadoramente bonitos. Entre palestras, trabalho de laboratório, grupos de estudo e meus 2 empregos de meio período, eu mal tinha tempo para dormir, muito menos para ficar obcecada por um homem com quem passei 20 minutos em um baile de caridade. Mas Sebastian Moretti tinha entrado na minha pele como uma farpa, impossível de ignorar. Não importava o quanto eu tentasse focar na respiração celular ou no ciclo de Krebs. O cartão dele ficou na minha carteira, uma presença constante que me deixava hiperconsciente toda vez que eu pegava minha identidade. 3 dias após o baile, eu estava fazendo um turno duplo no Rossi's, um restaurante italiano de luxo onde as gorjetas eram boas e os clientes ocasionalmente esqueciam que eu era humana. Minha sessão estava misericordiosamente quieta para uma noite de terça-feira, me dando tempo para revisar cartões de estudo entre as mesas. Sophie. Marco, o anfitrião, apareceu ao meu lado parecendo nervoso. Você tem uma mesa de 4 no número 7. Tratamento VIP. Levantei os olhos das minhas anotações de patologia, já calculando como isso afetaria meu cronograma de estudos. Desde quando temos VIPs às terças-feiras? Desde que Sebastian Moretti fez uma reserva. A voz de Marco caiu para um sussurro. Ele solicitou especificamente a sua sessão. Meu estômago despencou. O quê? O Sebastian Moretti. O dono já está surtando. Quer tudo perfeito. Marco estava praticamente vibrando de ansiedade. Você o conhece? Nós já nos encontramos. Enfiei meus cartões de estudo no bolso do avental, a mente acelerada. Como ele tinha me encontrado? Por que ele tinha se incomodado? E por que parte de mim se sentia emocionada em vez de aterrorizada? A mesa 7 ficava no canto, privada e perfeitamente posicionada para ver todo o restaurante. Sebastian estava sentado de frente para a porta. Claro que estava. Ladeado por 2 homens que gritavam segurança, apesar de seus ternos caros. A quarta cadeira estava vazia. Ele olhou para cima quando me aproximei e aquele sorriso apareceu. Aquele que assombrou meus sonhos por 3 noites seguidas. Sophie, que surpresa agradável. Ele estava mentindo através de seus dentes perfeitos. Nada disso era uma surpresa para ele. Senhor Moretti, mantive minha voz profissional, amigável como garçonete. Bem-vindo ao Rossi's. Posso começar servindo bebidas aos senhores? Por favor, é Sebastian. Ele gesticulou para a cadeira vazia. Junte-se a nós. Estou trabalhando. Vou dar uma gorjeta boa o suficiente para cobrir seu salário perdido. Ele acenou para seus companheiros. Este é Marco. Outro Marco. E Thomas. Eles não mordem. Os homens pareciam morder com frequência e gostar disso, mas assentiram educadamente. Eu realmente não posso. Você entra em intervalo em 10 minutos. Sebastian olhou para o relógio, uma monstruosidade de platina que provavelmente custava mais do que toda a minha educação. Verifiquei com seu gerente. Ele é muito prestativo quando devidamente motivado. Claro que era. Eu queria ficar com raiva da manipulação, da exibição casual de poder que reorganizou meu horário de intervalo sem perguntar. Em vez disso, senti aquela curiosidade perigosa surgindo novamente. 10 minutos, concedi.
Depois tenho 5 mesas para cobrir. Então pedirei rapidamente. Os olhos dele brilhavam com diversão mal contida. 4 Aperol Spritz, a entrada de burrata e qualquer massa que seu chefe recomendar. Anotei mecanicamente, hiperconsciente do olhar dele seguindo cada movimento meu. O Cássio e Pepe está excelente esta noite. Perfeito. 4 desses também. Quando voltei com as bebidas 8 minutos depois, feitas por um barman que praticamente se ajoelhou quando ouviu para quem eram, Marco e Thomas tinham convenientemente desaparecido, deixando apenas Sebastian na mesa. Seus amigos foram embora. Eles estão nos dando privacidade. Ele puxou a cadeira ao lado dele. Sente-se, Sophie, por favor. O por favor funcionou. Eu poderia ter resistido a comandos ou manipulação, mas pedidos educados de um homem que provavelmente não os fazia com frequência eram mais difíceis de ignorar. Sentei-me, agudamente ciente de quão perto ele estava, de como o cheiro sutil de sua colônia fazia minha cabeça girar. Como você me encontrou? Sou muito bom em encontrar coisas. Ele tomou um gole de seu Aperol Spritz, os olhos nunca deixando os meus. Pessoas, informações, razões para ver você novamente. Isso é assustador, não charmoso. Liguei para a empresa de catering, perguntei quem trabalhou no evento deles na sexta à noite. Seu nome apareceu junto com seu outro emprego. Ele se recostou, completamente relaxado, apesar do meu óbvio desconforto. Eu poderia ter apenas ligado, mas queria ver você. Por quê? Porque não consegui parar de pensar em você. Ele disse simplesmente, como se fosse um fato inegável e não uma confissão. Porque você me intriga e muito poucas coisas me intrigam hoje em dia. Não sou um quebra-cabeça para resolver. Não, você é uma mulher brilhante trabalhando até a exaustão porque o sistema está quebrado e a faculdade de medicina é proibitivamente cara. A expressão dele mudou, tornou-se mais séria. Você é alguém que merece mais do que ser apalpada por homens como Castellano. Eu sei lidar com homens como Castellano. Eu sei. O sorriso dele voltou. Isso é parte do que me intriga. Você é feroz, Sophie. Você não recua, mesmo quando provavelmente deveria. A burrata chegou, interrompendo o que quer que eu pudesse ter dito. O garçom, Antônio, que trabalhava no Rosses há 15 anos, praticamente se curvou ao colocar o prato na mesa. Coma comigo, Sebastian disse assim que ficamos sozinhos novamente. Você está no intervalo de qualquer maneira. Eu não deveria. Cada osso lógico do meu corpo dizia para me desculpar educadamente e manter a distância profissional. Mas eu tinha pulado o almoço. O café da manhã tinha sido uma barra de proteína às 6 da manhã e a burrata parecia incrível. Tudo bem. Quebrei um pedaço de pão, passei pelo queijo cremoso. O sabor explodiu na minha língua. Rico, decadente, exatamente o que meu sistema esgotado precisava. Isso não significa nada. Claro que não. Ele espelhou minha ação e comemos em um silêncio surpreendentemente confortável por vários momentos. Me conte sobre a faculdade de medicina. Por quê? Porque quero saber tudo sobre você. Isso também é assustador. Estou sentindo um padrão no seu feedback. Ele estava rindo de mim, mas não com crueldade. Considere reconhecimento, então. Conheça seus aliados. Conheça seus inimigos. Qual dos dois você é? Ainda não decidi. Ele me estudou com aqueles olhos afiados. Você está na defensiva, o que significa que já foi ferida antes, mas ainda está aqui, ainda lutando, o que significa que não desistiu. A faculdade de medicina é notoriamente brutal. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. O que te faz continuar? A pergunta foi mais perspicaz do que eu esperava. Mastiguei devagar, considerando se daria a ele uma resposta real ou uma mentira conveniente. Meu irmão, a verdade me surpreendeu, escapando antes que eu pudesse impedir. Ele morreu quando eu tinha 15 anos. Condição tratável, mas não podíamos pagar o tratamento certo. Eu o vi sofrer porque éramos pobres, e o sistema não se importava. Encontrei o olhar de Sebastian, desafiando-o a mostrar pena. Então agora vou ser a médica que se importa, que trata as pessoas independentemente da capacidade de pagar. Algo mudou na expressão dele. Reconhecimento, talvez, ou respeito. Objetivo nobre, objetivo ingênuo. De acordo com a maioria dos meus professores, ingênuo e nobre não são mutuamente exclusivos. Ele terminou a bebida, sinalizou para outra rodada sem quebrar o contato visual. O mundo precisa de mais pessoas que não aprenderam a comprometer seus ideais. Diz o homem que comanda um império criminoso.
Prefiro pensar nisso como um negócio familiar com estratégias de expansão agressivas. O humor estava de volta, desviando o assunto. E eu faço mais por esta cidade do que a maioria dos políticos. Quebrando a lei, fornecendo serviços que a lei não pode ou não quer. Ele se inclinou para a frente, intensidade irradiando dele. Proteção para empresas que a polícia ignora. Justiça para vítimas que os tribunais falham. Ordem no caos. Essa é uma racionalização conveniente. É a verdade. Sem sorriso agora. Apenas honestidade brutal. Não sou um homem bom, Sophie. Fiz coisas que te horrorizariam. Mas sou honesto sobre o que sou e cuido do meu povo. É isso que você quer? Cuidar de mim? Não consegui evitar o sarcasmo na minha voz. Entre outras coisas. O olhar dele caiu para os meus lábios. Demorou-se, depois voltou aos meus olhos. Quero saber o que te faz rir. Com o que você sonha além da medicina. Se prefere café ou chá, nascer ou pôr do sol, violência ou misericórdia. É uma lista e tanto. Eu tenho tempo. Eu não. Olhei para o meu relógio. Meu intervalo de 5 minutos tinha se esticado para 12. Preciso voltar ao trabalho. Jante comigo. Corretamente desta vez, não enquanto você está trabalhando. Sebastian, uma refeição. Sem expectativas, sem pressão. Lhe tirou outro cartão. Este com um endereço escrito à mão no verso. Sexta à noite. Enviarei um carro às 7. Eu não disse sim. Você não disse não. Ele se levantou quando eu me levantei, elevando-se sobre mim de uma maneira que deveria ter parecido ameaçadora, mas parecia protetora. Pense nisso. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu conseguia pensar em cerca de 50 resultados terríveis, variando de pega no fogo cruzado da máfia, só apaixonar-se perdidamente por um criminoso perigoso. Mas o que saiu foi, eu poderia ter uma noite terrível. O sorriso dele poderia ter iluminado a sala. Então terei falhado espetacularmente. Mas não acho que seja disso que você realmente tem medo. Ele estava certo. Maldito seja. Eu tinha medo de ter uma noite maravilhosa, de querer mais, de cair na órbita dele e me perder no processo. O resto do meu turno passou em uma névoa. Sebastian e seus homens comeram a massa, deixaram uma gorjeta que fez meu gerente praticamente chorar de alegria e desapareceram na noite. O cartão com o endereço queimava no meu bolso como uma brasa viva. Aguentei até quinta-feira antes de ceder. Em pé no meu apartamento à meia-noite, cercada por livros de anatomia e o peso esmagador da dívida estudantil. Peguei meu telefone e o cartão com o número de Sebastian. Meus dedos pairaram sobre as teclas. Isso era estúpido, imprudente. Exatamente o tipo de coisa que descarrilava carreiras médicas promissoras e terminava com manchetes de jornal sobre estudante brilhante encontrada morta em aparente ataque da máfia. Digitei. Aqui é a Sophie. Qual é o código de vestimenta para sexta-feira? A resposta veio em 30 segundos. Traje de coquetel. Estou muito feliz que você mandou mensagem. Não fique. Estou apenas confirmando detalhes. Claro, o carro vai te buscar às 7. Enviei meu endereço. Depois me arrependi imediatamente. Ele provavelmente já sabia. Provavelmente sabia desde o baile, mas dar livremente parecia uma rendição. Sophie? Sim. Estou ansioso para sexta-feira. Apesar de tudo, sorri para o telefone como uma idiota. Tente não ser preso antes disso. Sem promessas. Sexta-feira chegou rápido demais, e não rápido o suficiente. Passei a manhã nas aulas, à tarde estudando e à noite questionando cada decisão que tinha levado a este momento. Meu guarda-roupa estava tragicamente despreparado para traje de coquetel. Finalmente decidi por um vestido preto simples, emprestado da minha colega de quarto, que exigiu detalhes completos depois. E os mesmos 2 saltos pequenos do baile. Cabelo preso ou solto? Solto. Preso parecia muito formal. Não, solto parecia muito casual. Preso, então. O carro chegou às 7 em ponto. Não um carro, um sedã de luxo, elegante e preto com vidros escuros. O motorista segurou a porta, profissional e educado. Tentei não me sentir como Cinderela, indo para um baile muito perigoso. O endereço que Sebastian me deu ficava no distrito histórico, onde o dinheiro antigo construía mansões e o dinheiro novo tentava comprar respeitabilidade. O carro parou em frente a um prédio que reconheci. O Nero Club, apenas para convidados. O tipo de lugar onde acordos eram feitos e segredos eram guardados. Sebastian esperava na entrada.
devastador em um terno escuro que provavelmente custava mais do que meu carro. O rosto dele, quando me viu, fez o vestido emprestado e os saltos dolorosos valerem a pena. Sophie, meu nome soou como uma oração. Você está incrível. Você parece perigoso. Eu sou perigoso, ele ofereceu o braço. Mas nunca para você. Eu não deveria ter acreditado nele. Mas enquanto pegava o braço dele e deixava que me levasse para dentro, passando pelo porteiro que assentiu com respeito, passando pelo bar elegante onde pessoas bonitas bebiam coquetéis caros, para uma sala de jantar privada com janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Eu queria acreditar nele. Deus me ajude, eu queria. A sala de jantar privada era algo saído de um filme. Íntima, sem ser claustrofóbica, elegante, sem ser pretensiosa. Janelas do chão ao teto exibiam as luzes da cidade brilhando lá embaixo como diamantes espalhados. Uma única mesa ficava no centro, posta para dois, com cristal e velas que lançavam sombras dançantes sobre o linho branco imaculado. Isso é, procurei palavras que não fossem insultantes ou reveladoras. Excessivo. Eu queria privacidade. Sebastian puxou minha cadeira com cortesia do velho mundo. Você me faz querer impressioná-la, Sophie Reed. É um sentimento incomum. Sentei-me hiperconsciente das mãos dele no encosto da minha cadeira. O calor dele atrás de mim. Você geralmente não se importa com o que as pessoas pensam? Eu geralmente sei exatamente o que as pessoas pensam. Ele se moveu para sua própria cadeira, fluido e controlado. Medo, respeito, cálculo. É previsível. Mas você... O sorriso dele foi quase irônico. Você é um mistério completo. Um garçom apareceu, silencioso, eficiente, com champanhe que eu definitivamente não podia pagar e aperitivos que pareciam bonitos demais para comer. Sebastian devia ter pré-encomendado, porque a comida continuava chegando. Prato após prato de perfeição italiana, que fazia o Rossis parecer um drive-thru. Me conte algo real, eu disse depois que os aperitivos desapareceram e ficamos sozinhos novamente. Não a rotina de chefe do crime charmoso. Algo verdadeiro. Ele considerou isso, girando sua taça de vinho lentamente. A luz da vela capturou o líquido âmbar. Fez brilhar. Eu odeio as quintas-feiras. De todas as coisas que eu esperava, essa não era uma delas. O quê? Quintas-feiras são o meu dia menos favorito. Ele tomou um gole de vinho, o olhar distante. Meu pai foi morto em uma quinta-feira. Eu tinha 16 anos. Cheguei da escola e o encontrei em seu escritório. 3 balas no peito, ainda quente. O ar saiu dos meus pulmões. Sebastian, você pediu algo real. A atenção dele voltou para mim, afiada e focada. Esse é o momento em que deixei de ser um menino e me tornei o que sou. Quinta-feira à tarde, 4h15. Tudo mudou. Estendi a mão sobre a mesa antes que pudesse me conter, minha mão cobrindo a dele. Sinto muito. Não sinta. Mas os dedos dele viraram, pegaram os meus, seguraram como se eu o estivesse ancorando. Ele era um homem complicado. Amava sua família, amava sua cidade, amava o poder mais do que ambos. Eu o entendi melhor depois que tomei o lugar dele. Era isso que você queria? Segui-lo nesta vida? A risada dele foi amarga. Eu queria ser advogado. Direito constitucional, direitos civis. Todo o pacote idealista. Ele viu minha surpresa e sorriu sem humor. Chocante, certo? Mas quando seu pai é assassinado e sua família está vulnerável e todos estão observando para ver se você é fraco, querer não importa mais. Isso é horrível. Isso é a realidade. Ele soltou minha mão quando o próximo prato chegou. Um risoto que cheirava divinamente. Aprendi a querer o que tenho, a encontrar satisfação no poder, no controle, em proteger o que é meu. É isso que esta noite é? Aquisição? Esta noite é... Ele pausou, pareceu escolher as palavras com cuidado. Uma tentativa de algo em que não sou muito bom mais. Honestidade, conexão, normalidade. Não há nada normal nisso. Gesticulei para a à vista, a refeição sem dúvida cara. Bom ponto. Aquele sorriso devastador retornou. Mas não posso exatamente te levar a um bar universitário sem causar uma cena. Por que não? Porque 20 pessoas me reconheceriam. 15 nos fotografariam. E pela manhã você seria rotulada como minha última conquista ou sob minha proteção. Sua vida mudaria. A expressão dele escureceu.
Estou tentando te dar espaço para decidir se você quer isso. A honestidade me assustou. Eu esperava sedução, manipulação, toda a força do charme dele voltada para derrubar minhas defesas. Em vez disso, ele estava me oferecendo a verdade. Complicada, desconfortável, mas real. E se eu não quiser decidir? A pergunta escapou antes que eu pudesse analisá-la. E se eu apenas quiser desfrutar do jantar com um homem interessante? Então desfrutaremos do jantar. Ele ergueu a taça para o julgamento suspenso e o excelente risoto. Bati minha taça na dele. Senti o cristal cantar. Você não é o que eu esperava. O que você esperava? Pensei em mais ego, mais postura, mais energia de sou perigoso, tema-me. Ele riu. Riu genuinamente. O som rico e quente. Eu contenho multidões. Além disso, essa energia é exaustiva. Eu aguardo para pessoas que exigem intimidação. E eu não exijo? Sophie, você entrou em um baile de caridade planejando dar uma joelhada na virilha de um homem. E me disse na cara que dançar comigo era perigoso. Você é muitas coisas, mas intimidada não é uma delas. Orgulho tremeluziu no meu peito. Meu irmão sempre dizia que eu tinha mais coragem do que juízo. Me conte sobre ele. Sebastian se inclinou para a frente, genuinamente interessado. Seu irmão, o luto era antigo o suficiente agora para que eu pudesse falar sobre isso sem quebrar. Danny, 2 anos mais velho, impossivelmente irritante. Meu melhor amigo. Ele queria ser professor, professor de matemática especificamente, porque amava a maneira como os números faziam sentido quando tudo o mais era caos. O que aconteceu? Apendicite aguda. A palavra ainda tinha um gosto amargo, tratável. Rotina, exceto que não tínhamos seguro e o hospital queria garantias de pagamento antes da cirurgia. Quando minha mãe juntou dinheiro suficiente, já tinha supurado. Peritonite, sepse, falência de órgãos. Ele morreu 3 dias depois. O maxilar de Sebastian se apertou. Quantos anos? 17. Merda. O palavrão foi quieto, mas violento. Isso não deveria acontecer. Acontece todos os dias. Pessoas morrendo porque são pobres. Porque o sistema valoriza o lucro sobre as pessoas. Encontrei os olhos dele. É por isso que estou disposta a trabalhar até a exaustão. Por quê? Aceito qualquer emprego, qualquer turno. Porque ninguém deveria ver o irmão morrer por falta de dinheiro. Você vai salvar o mundo. Vou salvar todos que puder. Algo mudou na expressão dele. Admiração misturada com algo mais sombrio, mais possessivo. Você me faz querer ser melhor do que sou. Não estou aqui para consertar você. Eu sei. É parte do motivo pelo qual eu quero você. Ele disse simplesmente, sem jogos. Você não está olhando para mim como um projeto ou uma conquista. Você está apenas olhando. O prato principal chegou, me dando tempo para processar essa confissão. Robalo, perfeitamente preparado com vegetais que provavelmente vieram de alguma fazenda orgânica exclusiva. Comemos em silêncio confortável por vários minutos, as luzes da cidade brilhando lá embaixo, como se estivéssemos flutuando acima do mundo. Posso te perguntar uma coisa? Finalmente arrisquei. Qualquer coisa. O que acontece depois desta noite? Sebastian largou o garfo, dando à pergunta o peso que merecia. Isso depende inteiramente de você. Isso não é uma resposta. É a única resposta que tenho. Ele estendeu a mão sobre a mesa, não agarrando, mas oferecendo a palma para cima. Um convite. Estou interessado em você, Sophie. Mais interessado do que estive em qualquer pessoa por anos. Mas também estou ciente de que minha vida é complicada e perigosa, e não propícia a relacionamentos normais. Coloquei minha mão na dele, senti os dedos dele fecharem ao redor dos meus. E se eu não quiser o normal? Então descobriremos o extraordinário juntos. O polegar dele traçou círculos na minha pele, enviando eletricidade pelo meu braço. Mas preciso que você entenda onde estaria entrando. Meu mundo tem regras, e quebrá-las tem consequências. Você está tentando me assustar? Estou tentando ser honesto. O aperto dele aumentou ligeiramente. Pessoas próximas a mim se tornam alvos. Elas se tornam alavancas. Se fizermos isso, o que quer que isso se torne, você estará em perigo simplesmente por associação. Já estou em perigo. Moro em uma cidade onde homens como Castellano acham que podem agarrar quem quiserem. Onde a dívida estudantil é incapacitante e a saúde é um privilégio. Inclinei-me para frente.
Pelo menos o seu tipo de perigo é honesto sobre o que é. O sorriso dele era afiado como vidro quebrado. Você está racionalizando. Estou sendo prática. Você está sendo imprudente. Diz o chefe do crime me levando para jantar. Ele riu e a tensão quebrou como uma febre. Bom ponto. Nós dois somos claramente loucos. A sobremesa apareceu, tiramisu e café expresso, e a conversa derivou para tópicos mais seguros. Ele perguntou sobre minhas aulas, perguntei sobre seus negócios legítimos, debatemos cinema italiano, discutimos sobre o preparo do café, descobrimos uma obsessão compartilhada por velhos romances de mistério. Foi fácil, perigosamente fácil. Quando a refeição terminou e ele me acompanhou até o carro que esperava, eu tinha esquecido de ser cautelosa. Esquecido que este homem era perigoso. Que estar perto dele vinha com consequências. Obrigada por esta noite. Virei-me para encará-lo no carro, ciente do motorista olhando discretamente para o outro lado. Foi inesperado. Bom inesperado. O melhor tipo. Ele se aproximou e minha respiração parou. Tão perto, eu podia ver manchas douradas em seus olhos escuros. Podia sentir o calor irradiando dele. A mão dele subiu lentamente, me dando tempo para recuar e segurou meu queixo. Quero beijar você. A voz dele era rouca, mal controlada. Mas preciso que você queira também. Meu coração trovejou contra minhas costelas. Todo pensamento lógico gritava para eu dar um passo para trás, manter distância, não cruzar essa linha. Mas a lógica nunca pareceu tão distante. Sophie. Meu nome foi uma pergunta, um apelo. Respondi fechando a distância entre nós. Os lábios dele encontraram os meus com surpreendente gentileza. Sem conquista, sem dominação, apenas exploração cuidadosa. Ele tinha gosto de café expresso e chocolate amargo, e algo unicamente dele que fez minha cabeça girar. Uma mão ficou no meu queixo enquanto a outra encontrou minha cintura, me puxando para mais perto, mas nunca exigindo. Derreti nele, mãos fechando em seu paletó, todas as minhas paredes cuidadosamente construídas desmoronando. O beijo se aprofundou, tornou-se faminto, e ouvi a mim mesma fazer um som que deveria ter sido embaraçoso, mas apenas o fez me segurar mais forte. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, a testa dele descansou na minha. Cristo, Sophie, isso foi um erro. A voz dele tinha uma ponta de vulnerabilidade. Inevitável. Afastei-me o suficiente para encontrar os olhos dele. E provavelmente um erro, mas inevitável mesmo assim. O sorriso dele poderia ter alimentado a cidade. Posso trabalhar com o inevitável. A viagem de carro para casa passou em um borrão. Sebastian não se juntou a mim. Tenho negócios, ele disse, o que provavelmente significava algo ilegal. Mas a mensagem de boa noite dele chegou antes mesmo de eu subir as escadas. Não parei de pensar em beijar você. Sorri para o meu telefone como uma adolescente. Isso é inconveniente para suas atividades criminosas. Extremamente. Você é uma péssima influência, diz o homem que comanda a máfia. Negócio de família, não máfia. Preferimos tradicionalistas organizados. Ri alto, ganhando um olhar estranho da minha colega de quarto, que estava acampada no sofá com um livro. Bom encontro? Rachel perguntou, sobrancelhas erguidas. Encontro complicado. Os bons geralmente são. Ela voltou a estudar, mas peguei o sorriso dela. Adormeci com o telefone na mão. A última mensagem de Sebastian brilhando na escuridão. Bons sonhos, linda. Tente não salvar muitas vidas amanhã. Deixe algumas para eu proteger. Deveria ter sido brega. Em vez disso, pareceu uma promessa. Eu estava tão encrencada. A semana seguinte estabeleceu um padrão que eu sabia que deveria quebrar, mas não conseguia. Sebastian mandava mensagens diariamente. Às vezes engraçadas, às vezes sérias, sempre perfeitamente cronometradas para iluminar qualquer desastre que eu estivesse navegando. A faculdade de medicina era implacável, meus empregos exaustivos. Mas as mensagens dele se tornaram algo para esperar ansiosamente. Quarta-feira trouxe flores para o hospital onde eu estava fazendo rotações clínicas. Nada ostensivo, apenas um buquê simples de girassóis com um cartão que dizia: "Porque você mencionou amá-los uma vez. Porque eu presto atenção." As enfermeiras perderam a cabeça. A doutora Patterson, minha supervisora, ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Tentei ignorar os olhares cúmplices e falhei espetacularmente. Quinta-feira, ele apareceu no Rosses novamente. Desta vez com Marco e Thomas e duas mulheres que se apresentaram como suas primas.
Elas eram adoráveis, acolhedoras e claramente estavam me avaliando. Tentei não sentir que estava sendo entrevistada enquanto servia carbonara para eles. Ele fala de você constantemente, uma delas, Diana, confidenciou quando trouxe a sobremesa. É irritante, tenho certeza que não. Todo jantar em família, Sophie disse isso, Sophie pensa naquilo. Ele é insuportável. Mas ela estava sorrindo, afetuosa. Nós aprovamos, se serve de algo. Não há nada para aprovar. Tivemos um encontro. Um encontro onde ele te beijou tão completamente que você esqueceu seu próprio nome. Se a expressão boba dele é alguma indicação. Ela sorriu da minha expressão. Ele é meu primo, eu sei dizer. Na sexta-feira eu tinha me convencido de que precisava estabelecer limite. Sebastian estava consumindo muito espaço mental, me distraindo da faculdade e do trabalho e de tudo que realmente importava. Então, o pagamento do meu empréstimo estudantil foi recusado. Olhei para o e-mail horrorizada, calculando e recalculando números que se recusavam a bater. Eu tinha sido tão cuidadosa, orçado até o último dólar. Mas uma despesa inesperada com livros e uma semana fraca no Ross's tinham desequilibrado tudo. As taxas de penalidade cairiam em cascatas sobre outras contas. Eu ficaria atrasada por meses. Talvez tivesse que adiar um semestre, perder meu estágio clínico. Meu telefone tocou. Sebastian. Oi, atendi, tentando manter o pânico fora da minha voz. O que há de errado? Ele ouviu de qualquer maneira. Nada, apenas coisas de estudante. Sophie, a voz dele ficou firme. O que há de errado? E de alguma forma a história toda escapou. O pagamento recusado, a cascata de problemas, a possibilidade muito real de ter que atrasar minha educação. Eu não pretendia contar a ele. Não queria parecer que estava pedindo ajuda, mas ele ouviu, silencioso e atento, até que fiquei sem palavras. Quanto? Ele perguntou quando terminei. Sebastian, não. Quanto você precisa? Não estou pedindo dinheiro. Eu sei. Estou oferecendo. O tom dele não deixava espaço para discussão. Quanto, Sophie? 5.000 cobririam o problema imediato. 10 me dariam espaço para respirar. Odiei como minha voz falhou. Mas eu não posso. Sim, você pode. Já está feito. O quê? Estou transferindo 15.000 dólares para a sua conta? Deve cair dentro de 1 hora. Meu coração parou. Sebastian, absolutamente não. Eu não posso aceitar. Considere um investimento no futuro médico da cidade. Você vai ser uma médica incrível e estou garantindo que você chegue lá. Isso não é... As pessoas vão pensar. Não quero ninguém pensando que estou com você pelo seu dinheiro. A risada dele foi amarga. Confie em mim. Ninguém que conhece você pensaria isso. Você recusou todas as vantagens que eu poderia oferecer. Você trabalha até a exaustão em vez de aceitar ajuda. Isso não é sobre dinheiro, Sophie. É sobre remover um obstáculo para que você possa focar no que importa. Vou te pagar de volta, se você insiste. Ele parecia divertido, mas só depois que terminar a faculdade e começar sua clínica. Sou um homem paciente. Lágrimas queimaram atrás dos meus olhos. Alívio, gratidão e algo mais complicado. Por que você está fazendo isso? Porque você importa para mim. Simples, direto, devastador. Porque ver você lutar quando tenho recursos para ajudar é fisicamente doloroso. Porque quero ver você ter sucesso. E estou em posição de garantir que isso aconteça. Isso muda as coisas entre nós. Muda? Ele pausou. Você já estava na minha órbita, Sophie. Já era alguém que me importo em proteger. O dinheiro apenas torna sua vida mais fácil. Não te obriga a nada. Mas obrigava. Nós dois sabíamos que sim. Dinheiro era poder, e aceitá-lo mudava a dinâmica entre nós de maneiras que eu não conseguia processar totalmente. Obrigada. As palavras pareciam inadequadas. Sério, Sebastian. Obrigada. De nada, Bella. Eu podia ouvir o sorriso dele. Agora, vá gabaritar qualquer prova que você tenha amanhã e pare de se preocupar com dinheiro. Eu cuido disso. Depois que desligamos, verifiquei minha conta. 15.000 dólares liberados e esperando. Mais dinheiro do que eu já tive de uma vez. Eu deveria ter me sentido aliviada. Deveria ter me sentido grata. Em vez disso, me senti presa, como se tivesse cruzado uma linha que nunca poderia descruzar. Aceitado um presente que vinha com amarras invisíveis. Mas quando meu senhorio ligou sobre o aluguel do próximo mês,
E eu pude pagar sem pânico. Essas amarras começaram a parecer mais redes de segurança. Talvez seja assim que sempre começa. Uma concessão de cada vez, até você olhar para cima e perceber que trocou sua independência por segurança. Ou talvez eu estivesse pensando demais. Talvez Sebastian estivesse realmente apenas ajudando, sem segundas intenções, sem agenda oculta. O problema era que eu nunca tinha sido muito boa em auto-engano. E estava começando a perceber que quando se tratava de Sebastian Moretti, eu estava disposta a me enganar sobre muita coisa. O dinheiro ficou na minha conta como uma bomba relógio por 3 dias antes de eu usar qualquer parte dele. Não porque eu não precisasse. Minha empresa de empréstimo estudantil estava enviando e-mails cada vez mais ameaçadores. Mas porque aceitá-lo parecia pular de um penhasco em uma água cujo fundo eu não conseguia ver. Você está sendo ridícula, Rachel declarou na manhã de domingo, me vendo encarar a tela do laptop pela 100ª vez. Ele te deu dinheiro sem amarras. Pague suas contas e siga em frente. Sempre há amarras. Talvez com pessoas normais, mas esse cara comanda um império criminoso. Se ele quisesse algo de você, ele apenas pegaria. Ela pausou. Na verdade, isso é aterrorizante. Esqueça que eu disse isso, mas ela tinha razão. Sebastian tinha inúmeras maneiras de me manipular ou controlar, se fosse isso que ele quisesse. O dinheiro parecia mais cuidado, o que era de alguma forma mais aterrorizante do que coerção. Paguei meus empréstimos estudantis, cobri o aluguel por 3 meses, comprei os livros de medicina que vinha adiando. Coloquei o resto na poupança para a inevitável próxima crise. O alívio foi imediato e avassalador. Pela primeira vez desde o início da faculdade de medicina, eu podia respirar sem calcular quantos turnos precisava para cobrir despesas básicas. Meu telefone vibrou. Você pagou seus empréstimos? Bom, olhei para a mensagem, algo frio deslizando pela minha espinha. Como você sabe disso? Posso ter pedido ao meu contador para confirmar se a transferência foi concluída corretamente. Isso é invasivo. Isso é minucioso. Eu queria ter certeza de que você realmente usou. Eu deveria ter ficado com raiva. Deveria ter me sentido violada. Em vez disso, me senti vista. Como se ele entendesse que eu me atormentaria com culpa em vez de aceitar ajuda. Então, ele verificou para garantir que eu aceitasse. Obrigada novamente. Sei que continuo dizendo isso, mas obrigada. Pare de me agradecer. Venha jantar na quinta-feira. Na minha casa desta vez. Sua casa. Não se preocupe. Marco e Thomas estarão lá. Totalmente supervisionado. Eu vou fazer o jantar. Você cozinha? Eu contenho multidões. Lembra? Diga sim. Eu deveria ter dito não. Deveria ter estabelecido limites, mantido distância. Em vez disso, que horas? 7. Vou enviar o endereço. Quinta-feira me encontrou do lado de fora de uma casa de pedra, no distrito histórico, questionando cada escolha de vida que tinha levado a este momento. O prédio era elegante, elegante como dinheiro antigo. O tipo que sussurrava em vez de gritar riqueza. Sebastian atendeu a porta pessoalmente, vestindo jeans e uma camisa de malha que deveria tê-lo feito parecer casual. Mas em vez disso, o fazia parecer perigosamente tocável. Sophie, entre. O interior era deslumbrante. Tijolos expostos, móveis modernos que de alguma forma complementavam a arquitetura histórica. Arte que parecia suspeitamente com peças reais de museu, mas também parecia vivido. Livros empilhados em mesas, um suéter jogado sobre uma cadeira, fotografias de pessoas que deviam ser família. Isso é lindo, eu disse honestamente. É um lar. Ele me guiou em direção à cozinha onde algo cheirava incrivelmente bem. Comprei depois que meu pai morreu. Precisava de um espaço que fosse meu, não pesado com a memória dele. Marco e Thomas já estavam lá, cortando legumes com surpreendente competência. Eles me cumprimentaram calorosamente e percebi, com um sobressalto, que esses homens aterrorizantes tinham se tornado familiares, confortáveis. O que estamos fazendo? Perguntei, atraída para a cozinha apesar de mim mesma. Ossobuco, receita da minha avó. Sebastian me entregou uma taça de vinho. Ela me ensinou a cozinhar quando eu tinha 12 anos. Dizia que um homem que não conseguia se alimentar não era realmente um homem. Mulher inteligente, mulher aterrorizante. O sorriso dele era afetuoso. Ela comandava a família antes do meu pai. Fazia ele parecer mole em comparação. Observei-o se mover pela cozinha com eficiência prática, dirigindo Marco e Thomas.
ajustando temperos, provando molhos. Essa versão de Sebastian, relaxada, doméstica, rindo das piadas terríveis dos primos, parecia mais perigosa do que o chefe do crime que enfrentou Castellano. Porque esse Sebastian era alguém por quem eu poderia me apaixonar. Precisa de ajuda? Ofereci, largando meu vinho. Você pode cortar tomates em cubos? Caímos em um ritmo fácil, cozinhando juntos como se tivéssemos feito isso 100 vezes. Marco contava histórias inapropriadas que faziam Thomas gemer. Sebastian corrigia minha técnica de faca com mãos gentis nas minhas. A cozinha se encheu de risadas e o cheiro rico de carne assada. Parecia família. O jantar foi servido em uma mesa enorme que poderia acomodar 12 pessoas, mas atualmente continha 4. A comida estava extraordinária. O vinho melhor, a conversa fácil e calorosa. Marco e Thomas me tratavam como se eu pertencesse ali, não como uma estranha sendo avaliada. Então, Sophie, Marco disse durante a sobremesa, panacota que derretia na língua. Quais são suas intenções com nosso primo? Marco, a voz de Sebastian continha aviso. O quê? É uma pergunta justa. Você está andando por aí como um adolescente apaixonado. Precisamos saber se ela está falando sério. Eu deveria ter ficado ofendida. Em vez disso, apreciei a franqueza. Ainda não sei. Isto, gesticulei entre Sebastian e eu. É complicado. Porque ele é um chefe do crime? Thomas perguntou suavemente. Porque estou tentando construir uma carreira legítima, e estar associada ao crime organizado poderia destruir isso antes de começar. A expressão de Sebastian estremeceu. Isso é justo, mas continuei, encontrando os olhos dele. Também acho que ele é uma das pessoas mais interessantes que já conheci. E afastar-se do interessante é um erro que não tenho certeza se quero cometer. O sorriso que cruzou o rosto dele poderia ter alimentado o sol. Após o jantar, Marco e Thomas desapareceram com desculpas óbvias sobre negócios urgentes. Sebastian serviu mais vinho para nós dois e me levou para a sala de estar, onde janelas do chão ao teto exibiam as luzes da cidade. Seus primos são sutis, observei. Eles realmente não são. Ele sentou ao meu lado no sofá de couro, perto, mas sem apertar. Mas eles têm boas intenções. Eles se importam com você. Família é tudo no meu mundo. A mão dele encontrou a minha, dedos se entrelaçando. É a única coisa que importa, na verdade. Poder, dinheiro, território, esses são ferramentas. Família é o propósito. Me conte sobre eles, sua família. Então ele contou. Sobre sua avó que aterrorizou a cidade com vontade de ferro e inteligência afiada. Seu pai, que tentou equilibrar tradição com progresso e morreu por isso. Marco e Thomas e Diana e uma dúzia de outros primos, tios, tias, uma rede extensa de pessoas ligadas por sangue e lealdade. Você os ama, eu disse suavemente, mais do que tudo. Ele se virou para me encarar totalmente. É por isso que preciso que você entenda o risco. As pessoas sabem que a família é minha fraqueza. Eles usariam você para chegar a mim. Eu posso cuidar de mim mesma. Eu sei, mas estou pedindo para você não ter que fazer isso. A mão livre dele subiu, segurou meu queixo com ternura devastadora. Deixe-me proteger você, Sophie. Não porque você precise, mas porque me mataria se algo acontecesse com você por minha causa. Isso é muita pressão. Isso é honestidade. O polegar dele roçou-me amassando o rosto. Estou tentando ser inteligente sobre isso, te dar saídas, garantir que você entenda onde está entrando. Mas a verdade é que já estou muito envolvido. Eu me importo com você. E, no meu mundo, isso faz de você um alvo. E se eu não me importar em ser um alvo? Então você é mais corajosa do que eu. Ele se inclinou mais perto, hálito quente contra meus lábios. Ou mais louca. Ambos, provavelmente. Ele me beijou então, lento e profundo e perfeito. Não o desespero faminto do nosso primeiro beijo, mas algo mais profundo. Como uma promessa, como uma confissão, como uma pergunta que só eu poderia responder. Quando nos separamos, a testa dele descansou na minha. Fique esta noite. Meu coração gaguejou. Sebastian, não desse jeito. Quero dizer, fique para um filme, para conversar. Adormeça no meu sofá se quiser. Eu apenas... Ele se afastou o suficiente para encontrar meus olhos. Não estou pronto para você ir embora ainda. A vulnerabilidade nessa admissão me desfez.
Este homem poderoso e perigoso, que controlava metade da cidade, estava me pedindo para ficar como se eu fosse a única com poder. Ok, sussurrei. Eu fico. Acabamos assistindo a velhos filmes no ar em seu sofá, ridiculamente confortável. Eu aninhada ao lado dele como se pertencesse ali. Ele explicava a cinematografia. Eu zombava dos diálogos. E em algum lugar por volta das 2 da manhã, adormeci com o braço dele ao meu redor e o batimento cardíaco dele constante sob meu ouvido. Acordei com a luz do sol entrando pelas janelas e o paletó de Sebastian sobre mim como um cobertor. Ele estava na cozinha fazendo café, vestindo as mesmas roupas da noite passada. Você dormiu? Perguntei, voz rouca de sono. Tive chamadas de negócios. Ele se virou e o sorriso que cruzou seu rosto quando me viu amassada e confusa em sua sala valeu cada complicação. Café, por favor. Espreguicei-me e tentei pentear o cabelo com os dedos para algo apresentável. Que horas são? 7. Imaginei que deixaria você dormir até ter que sair para a aula. Ele me entregou um cappuccino perfeito. Sua aula das 8 é fisiopatologia, certo? Pisquei. Como você sabe meu horário? Eu presto atenção. Ele sentou ao meu lado, seu próprio expresso na mão. Você mencionou na terça-feira, disse que estava temendo a prova. Ele estava certo. Eu tinha mencionado. Mas o fato de ele ter lembrado, ter ajustado sua manhã para acomodar meu horário parecia significativo. Eu deveria ir. Eu não me movi. Você deveria. Ele também não se moveu. Sentamos em silêncio confortável, bebendo café enquanto a cidade acordava ao nosso redor. Parecia doméstico, estabelecido. Como algo que fazíamos há anos em vez de semanas. Sophie, a voz dele estava séria. Sim, eu sei que isso é complicado. Sei que você tem 1 milhão de razões para ir embora. Mas preciso que você saiba. Ele largou a xícara, virou-se para me encarar totalmente. Estou totalmente dentro. O que quer que isso se torne, como quer que você queira fazer isso, estou aqui. Sem pressão, sem expectativas. Apenas aqui. Meu peito parecia apertado demais. Isso é aterrorizante. Eu sei. O sorriso dele era torto, quase tímido, mas verdadeiro mesmo assim. Eu deveria ter sido lógica. Deveria ter listado todas as razões pelas quais isso não poderia funcionar. Seu império criminoso, minha carreira legítima. O perigo, as complicações, a pura impossibilidade de fundir nossos mundos. Em vez disso, inclinei-me e o beijei. Suave, breve, mas cheio de tudo que eu não conseguia dizer. Não vou embora, disse contra os lábios dele. Provavelmente vou me arrepender disso, mas não vou embora. Os braços dele vieram ao meu redor, segurando forte como se eu pudesse desaparecer. Bom, porque não tenho ideia do que faria se você fosse. Cheguei à aula com 3 minutos de sobra, ainda vestindo as roupas de ontem e o que devia ser um óbvio brilho pós-amassos. Rachel olhou para mim e caiu na gargalhada. Você dormiu no sofá dele, totalmente vestida, muito inocente. Certo. E eu sou a rainha da Inglaterra. Ela enganchou o braço no meu enquanto íamos para nossos assentos. Então, vocês são oficiais agora? Não sei o que somos, mas você sabe que são alguma coisa. É. Não conseguia parar de sorrir. Definitivamente somos alguma coisa. O alguma coisa tornou-se cada vez mais difícil de definir nas semanas seguintes. Sebastian integrou-se à minha vida com surpreendente facilidade, aparecendo no hospital com o almoço quando eu trabalhava até tarde, mandando mensagens de encorajamento antes das provas, enviando carros para me levar para casa quando o tempo estava ruim. Ele nunca pressionou por mais do que eu estava disposta a dar. Nunca exigiu tempo que eu não tinha. Apenas se fez disponível, constante e firme, até que eu não conseguia imaginar meus dias sem ele. Isso é perigoso, eu disse a ele uma noite na casa dele, enrolada na cama dele depois de adormecer durante um filme. Ainda não tínhamos dormido juntos. Não realmente dormido juntos, mas a linha estava ficando mais tênue. O que é? Os dedos dele traçavam padrões no meu braço. Isto. Nós. O quão confortável estou ficando com você. Por que isso é perigoso? Porque estou começando a precisar de você. Virei-me para encará-lo na escuridão. E jurei que nunca precisaria de ninguém. Precisar de alguém não é fraqueza, Bella. A mão dele segurou meu rosto. É confiança. E confiança é a coisa mais corajosa que você pode oferecer. Mesmo quando a pessoa em quem você confia é um criminoso. Especialmente então. Ele beijou minha testa.
porque você sabe exatamente o que eu sou e me escolhe mesmo assim. Ele estava certo e isso me aterrorizava. Eu sabia o que Sebastian era. Sabia da escuridão de que ele era capaz, da violência que seu mundo exigia. Mas também conhecia sua lealdade, sua proteção feroz, a maneira como ele amava sua família com tudo o que tinha. E eu estava começando a perceber que ele poderia me amar da mesma maneira. O pensamento deveria ter me feito correr. Em vez disso, me fez aninhar mais perto, respirando o cheiro dele, deixando-me confiar que talvez, apenas talvez, essa coisa impossível pudesse funcionar. Eu era a mulher mais corajosa viva ou a mais estúpida. Provavelmente ambas. Mas enquanto os braços de Sebastian se apertavam ao meu redor e a respiração dele se acalmava no sono, não consegui me arrepender de uma única escolha que me trouxe até aqui. Mesmo que devesse, a questão sobre se apaixonar por alguém do submundo do crime é que a violência não se anuncia. Ela não envia convites ou confirmações de presença. Ela apenas aparece sem ser convidada e sangrenta. E te lembra que escolher essa vida significa aceitar suas partes mais sombrias. Aprendi essa lição 3 semanas depois de passar a noite na casa de Sebastian. Realmente passar a noite, cruzando aquela linha final em torno da qual estávamos dançando desde o primeiro beijo. Eu estava saindo do hospital, após um turno extenuante de 12 horas, quando Marco apareceu no meu carro. Expressão sombria de uma maneira que fez meu estômago despencar. Sophie, preciso que você venha comigo. O que aconteceu? Meu treinamento médico entrou em ação antes que o pânico pudesse. Alguém está ferido? Sebastian está bem, mas precisamos levar você para um lugar seguro. A mão dele estava no meu cotovelo, firme, mas não rude. Houve uma situação. A viagem de carro até a casa de pedra de Sebastian levou 15 minutos que pareceram horas. Marco não elaborava além de espere por Sebastian, o que significava que era ruim, realmente ruim. Sebastian me encontrou na porta e o alívio colidiu comigo tão violentamente que quase tropecei. Ele estava intacto, sem marcas, sem ferimentos visíveis. Mas a expressão dele era puro assassinato. O que aconteceu? Exigi, deixando-o me puxar para dentro. Castelano aconteceu. A voz dele era gelo. Ele veio atrás de você. O chão pareceu inclinar. O quê? Sebastian me levou para a sala de estar, me sentou no sofá com mãos cuidadosas que contradiziam sua expressão violenta. Um dos homens dele seguiu você do hospital esta noite. Marco o interceptou antes que ele pudesse se aproximar de você. Mas a mensagem foi clara. Que mensagem? Que você não está sob minha proteção? Que você é um alvo fácil? O maxilar dele se apertou com força suficiente para doer. Ele está tentando forçar minha mão, me fazer escolher entre sua segurança e começar uma guerra. O que isso significa? Mas eu sabia. Sabia desde a primeira noite que o mundo de Sebastian operava com regras diferentes. Onde mulheres se tornavam peões e violência era negociação. Significa que preciso eliminar a ameaça. Sebastian agachou-se na minha frente, mãos nos meus joelhos. E preciso que você me deixe eliminar. O eufemismo era claro. Você quer dizer matá-lo? Quero dizer removê-lo do tabuleiro de qualquer maneira que garanta que ele nunca possa tocar em você. Os olhos dele perfuraram os meus, escuros e absolutamente certos. Não vou pedir desculpas por isso, Sophie. É assim que proteger você se parece no meu mundo. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter corrido gritando do homem, discutindo calmamente assassinato como se fosse uma decisão de negócios. Em vez disso, me vi perguntando, isso vai começar uma guerra? Possivelmente. A honestidade dele foi brutal. Castelano tem alianças, conexões. Tirá-lo de cena terá consequências. Então não faça. As palavras saíram mais fortes do que eu me sentia. Não comece uma guerra por minha causa. Sophie? Estou falando sério, Sebastian. Não vale a pena pessoas morrerem por mim. Minhas mãos cobriram as dele, apertando forte. Tem que haver outra maneira. Não há. A voz dele era plana. Final. Ele ameaçou você. No meu mundo, isso tem uma resposta. Seu mundo é insano, sim. Ele não negou. Mas é o meu mundo e você está nele agora. Isso significa que eu protejo você com tudo o que tenho. Mesmo que custe vidas. Mesmo assim. Ele se levantou, começou a andar como um predador enjaulado. Você precisa entender uma coisa, Bella.
Construí todo o meu império com base em reputação e respeito. Se as pessoas acharem que podem ameaçar o que é meu sem consequências, tudo desmorona. A paz que mantive, a ordem, tudo desmorona. Então sou um símbolo. A raiva faiscou no meu peito, um peão nos seus jogos de poder. Você é a mulher que eu amo. As palavras caíram como bombas, parando minha tirada friamente. E vou queimar esta cidade inteira até o chão antes de deixar alguém machucar você. Meu coração parou, recomeçou, disparou. Você me ama? Claro que eu amo você. Ele disse como se fosse óbvio, como se eu devesse saber o tempo todo. Estou apaixonado por você desde que você ameaçou dar uma joelhada na virilha de um magnata imobiliário enquanto segurava uma bandeja de champanhe. Você é feroz e brilhante e completamente impossível. E eu amo cada parte irritante de você. Lágrimas queimaram atrás dos meus olhos. Isso não é justo. Nada sobre isso é justo. Ele voltou para mim, segurou meu rosto com mãos que provavelmente já tinham matado, mas me segurou como se eu fosse feita de vidro. Mas é verdade. Eu amo você, Sophie Reed, e não vou deixar algum pedaço de merda tirar você de mim. Sebastian, não. A testa dele pressionou a minha. Preciso que você confie em mim. Confie que sei como lidar com isso. Como proteger tanto você quanto minha família. Deixe-me fazer o que sou bom, matar pessoas. Deveria ter sido acusatório. Em vez disso, soou apenas cansado. Resolver problemas. Os lábios dele roçaram minha têmpora. Com violência quando necessário, diplomacia quando possível. Mas sempre, sempre mantendo você segura. Afastei-me o suficiente para encontrar os olhos dele. Se você fizer isso, se matar Castellano, preciso saber. Sem segredos, sem proteção das partes feias. Se estou neste mundo, estou nele completamente. Algo tremeluziu no rosto dele. Surpresa, talvez. Ou respeito. Tem certeza? Não, mas cansei de fingir que você é algo que não é. Respirei fundo, trêmula. Eu também amo você, seu criminoso aterrorizante. E se isso significa aceitar a violência, então eu aceito. Mas nada de me proteger da verdade. O beijo dele foi desesperado, reivindicador, cheio de alívio e amor e promessas que nenhum de nós podia manter. Quando nos separamos, ele descansou a testa na minha, respirando com dificuldade. Eu amo você, ele repetiu. Deus, Sophie, eu te amo tanto que me apavora. Bom, consegui dar uma risada aguada, porque estou absolutamente apavorada também. As 48 horas seguintes foram uma aula magistral em diplomacia criminosa. Sebastian se moveu como um mestre de xadrez, pedindo favores, fazendo acordos, aplicando pressão em lugares que eu não podia ver. Marco e Thomas tornaram-se minhas sombras constantes, educados, mas imóveis, garantindo que eu nunca estivesse sozinha ou vulnerável. Fui para a aula, para os estágios, para o trabalho com guardas armados, seguindo a uma distância discreta. Meus professores fingiram não notar. Meus colegas sussurravam, mas não perguntavam. Todos entendiam que estar sob a proteção de Sebastian Moretti significava não fazer perguntas. Na terceira noite, Sebastian chegou em casa coberto de sangue que não era dele. Eu estava na cozinha dele fazendo chá, porque de alguma forma eu tinha adquirido chaves do lugar dele e passava mais noites aqui do que no meu próprio apartamento. Quando ele entrou pela porta, o terno dele estava arruinado, os nós dos dedos cortados, e os olhos dele continham o tipo de frieza que fazia homens menores fugirem. Ele está morto? Perguntei, orgulhosa de que minha voz não tremeu. Não. Sebastian tirou o paletó, jogou no que eu estava aprendendo ser a pilha de descarte de evidências. Mas ele deseja estar. O que aconteceu? Fiz uma visita a ele. Deixei claro que tocar em você, até mesmo pensar em tocar em você, resultaria em consequências que ele não poderia sobreviver. Ele foi até a pia, começou a lavar o sangue das mãos com eficiência prática. Ele está deixando a cidade esta noite com um entendimento permanente de que este território está fechado para ele. Você o deixou viver. Você me pediu para não começar uma guerra. Ele se virou para me encarar, água ainda pingando de suas mãos. Então encontrei outra maneira, uma que preserva minha reputação enquanto honra seu pedido. Cruzei a distância entre nós. Peguei as mãos machucadas dele nas minhas. Obrigada. Não me agradeça pela violência, Sophie. Estou agradecendo por me ouvir, por comprometer-se quando não precisava.
Peguei o kit de primeiros socorros, outro acessório permanente agora, e comecei a limpar os nós dos dedos dele. E por voltar para casa para mim. A outra mão dele ergueu meu queixo. Sempre, sempre voltarei para casa, para você. Ficamos na cozinha dele, eu cuidando dos ferimentos dele enquanto ele assistia com uma expressão tão suave que fazia meu peito doer. E percebi que essa era minha vida agora. Esse estranho equilíbrio de faculdade de medicina e proteção criminosa. Estudando para provas e vendo o homem que eu amava lavar sangue das mãos. Era insano. Era perigoso. Era de alguma forma exatamente certo. Fique, ele disse calmamente. Não apenas esta noite. Mude-se para cá. Faça disto sua casa também. Sebastian, eu sei que é rápido. Sei que você precisa da sua independência. O polegar dele roçou meus lábios. Mas durmo melhor quando você está aqui. Penso melhor. Respiro mais fácil. E sou egoísta o suficiente para querer isso permanentemente. Meu contrato de aluguel vence no próximo mês. Momento conveniente. Isso é loucura. Mas eu estava sorrindo. Estava sorrindo desde que ele perguntou. Loucura parece ser nossa especialidade. Ele me puxou para mais perto, atento às mãos feridas. Isso é um sim? É um vou pensar sobre isso. Fiquei na ponta dos pés, beijei-o suavemente. Mas sim, obviamente sim. O sorriso dele poderia ter alimentado o sol. Vou pedir para Marco mudar suas coisas na próxima semana. Presunçoso, eficiente. Ele me beijou novamente, mais profundo e preciso. Morar juntos mudou as coisas. Tornou o relacionamento inegavelmente real de maneiras que me aterrorizavam e emocionavam. Integrei-me à vida de Sebastian completamente, conhecendo mais membros da família, participando de jantares onde negócios criminosos eram discutidos sobre a massa, tornando-me alguém que eles protegiam instintivamente. A faculdade de medicina continuou seu ritmo implacável, mas com o apoio financeiro de Sebastian, eu podia focar nos estudos em vez de fazer malabarismos com 3 empregos. Minhas notas melhoraram, meu estresse diminuiu. Meus professores notaram, aprovaram, começaram a discutir programas de residência com os quais eu apenas sonhava. Você está conseguindo, Rachel disse uma tarde entre as aulas, tornando-se a médica que sempre quis ser. Com dinheiro da máfia, lembrei a ela. Com apoio. Ela apertou minha mão. Pare de se punir por aceitar ajuda. Você é brilhante, Sophie. Você sempre ia conseguir. Sebastian apenas tornou a jornada menos agonizante. Ela estava certa. Mas a culpa persistiu até que Sebastian me pegou encarando formulários de ajuda financeira uma noite e removeu fisicamente meu laptop. Pare, ele disse firmemente. Você ganhou seu lugar na faculdade de medicina. O dinheiro apenas significa que você pode focar em aprender em vez de sobreviver. Parece trapaça. É privilégio. O que você merece, mas não tinha até agora. Ele me puxou para o colo dele, envolveu os braços ao meu redor. Deixe-me te dar isso, Sophie. Deixe-me tornar sua vida mais fácil das maneiras que posso. Você já me deu demais. Impossível. Os lábios dele encontraram meu pescoço. Eu te daria o mundo se você pedisse. Eu não quero o mundo. Virei-me nos braços dele, sentei no colo dele, vi os olhos dele escurecerem. Eu só quero você. Você me tem. As mãos dele deslizaram pelas minhas coxas. Cada parte criminosa perigosa de mim. Sua. Fizemos amor no sofá, depois novamente na cama. E adormeci pensando que talvez aceitar ajuda não fosse fraqueza. Talvez fosse confiança. Talvez amor significasse deixar alguém carregar você quando você vinha se carregando sozinha por muito tempo. 3 meses de felicidade doméstica foram destruídos em uma manhã de terça-feira, quando eu estava saindo para as rotações clínicas. A explosão destruiu meu carro. Eu não estava nele. Sebastian insistiu que eu esperasse dentro enquanto Marco trazia o veículo. Uma precaução que ele começou a implementar após o incidente com Castellano. Mas a bola de fogo que consumiu meu Honda Civic na entrada da garagem fez meus ouvidos zumbirem e meus joelhos cederem. Sebastian estava sobre mim instantaneamente, cobrindo meu corpo com o dele, me protegendo dos destroços. Quando a fumaça se dissipou, ele já estava no telefone, latindo ordens em italiano. Enquanto Marco e Thomas protegiam o perímetro com armas que eu sabia que carregavam, mas nunca tinha visto sacadas. Para dentro agora. A voz de Sebastian não deixava espaço para discussão. As horas seguintes foram um caos. Polícia, bombeiros, agentes federais que olhavam para Sebastian com hostilidade mal disfarçada.
Um esquadrão antibombas examinou os destroços. Alguém, inimigo ou rival, ou apenas dano colateral, tentou me matar. Ou matar Sebastian através de mim. Castelano? Perguntei quando finalmente ficamos sozinhos. Seguros em seu escritório reforçado, enquanto guardas patrulhavam cada entrada. Improvável. Ele é inteligente demais para quebrar nosso acordo. Sebastian estava em seu terceiro uísque, mãos tremendo levemente. O único sinal de quão perto ele chegou de me perder é outra pessoa. Alguém enviando uma mensagem. Que mensagem? Que sou vulnerável. Que amar você me torna fraco. Ele esvaziou o copo, serviu outro. Eles não estão errados. Sebastian, você deveria ir embora. As palavras saíram quebradas. Vá para algum lugar seguro, onde eles não possam te alcançar. Vou te dar dinheiro, nova identidade, o que você precisar. Não, Sophie. Eles tentaram matar você. Tentaram nos matar. Fui até ele, tirei o copo da mão dele, forcei-o a olhar para mim. E eu não vou embora. Lidamos com isso juntos ou não lidamos. Você pode morrer. Assim como você, todo santo dia. Segurei o rosto dele, senti a tensão vibrando através dele. Escolhi esta vida sabendo dos riscos. Não vou fugir ao primeiro sinal de perigo. Isso não é perigo. Isso é guerra. Então nós lutamos. Beijei-o com força, colocando cada grama de convicção nisso. Juntos. Você e eu e seus primos assustadores. Encontramos quem fez isso e acabamos com a ameaça. Você é louca. Estou apaixonada por você. Mesma coisa. Afastei-me, encontrei os olhos dele. Confio em você para me proteger. Você confia em mim para ser forte o suficiente para ficar? Os braços dele vieram ao meu redor, me esmagando contra o peito dele. Eu confio em você. Deus me ajude, confio em você com tudo. Então pare de tentar me mandar embora e comece a descobrir quem nos quer mortos. A risada dele foi ligeiramente desequilibrada. Como me apaixonei pela mulher mais teimosa da cidade. Você tem excelente gosto, sugeri. Gosto terrível, o pior absoluto. Mas ele estava sorrindo agora. Aquela borda perigosa retornando à sua expressão. Ok, fazemos isso juntos, mas você segue os protocolos de segurança sem discussão. Fechado. E se eu disser corra, você corre. Não vai acontecer. Sophie. Juntos, Sebastian. Tudo isso, ou nada. Ele procurou meu rosto, procurando rachaduras na minha determinação. Quando não encontrou nenhuma, me beijou como se eu fosse ar, e ele estivesse se afogando. Juntos, ele concordou contra por meus lábios. Mesmo que isso me mate. Não vai. Tentei soar mais confiante do que me sentia. Porque somos mais inteligentes do que quem quer que esteja vindo atrás de nós. Eu esperava estar certa. Porque em algum lugar lá fora, alguém havia declarado guerra ao homem mais perigoso da cidade. E eles cometeram o erro fatal de pensar que me alvejar o tornaria fraco. Eles estavam prestes a aprender exatamente o quão errados estavam. A sala de guerra, porque era nisso que o escritório de Sebastian tinha se tornado, zumbia com caos controlado. Mapas cobriam todas as superfícies, fotografias presas em quadros. Rostos de inimigos em potencial circulados e riscados conforme a inteligência chegava. Marco coordenava com vários tenentes via telefones criptografados. Thomas fazia verificações de antecedentes em qualquer um que tivesse mostrado interesse nas operações de Sebastian recentemente. Gianna monitorava mídias sociais e agências de notícias por padrões incomuns. E eu estudava, porque as provas finais não esperavam por ninguém, nem mesmo por carros-bomba e tentativas de assassinato. Isso é surreal, murmurei, destacando uma passagem sobre patologia cardíaca. Enquanto Sebastian discutia respostas táticas a ameaças potenciais a 1 metro de distância. Bem-vinda ao meu mundo, Bella. Ele não levantou os olhos dos relatórios que estava revisando. Como estão os estudos? Ótimos, se a prova incluir perguntas sobre sobreviver a explosões e identificar rivais criminosos. Fechei meu livro com mais força do que o necessário. Sebastian, não consigo me concentrar assim. Ele olhou para cima, viu minha frustração e tomou uma decisão. Todos para fora. Tirem 30 minutos. A sala esvaziou em segundos, deixando-nos sozinhos com os mapas e a atenção. Fale comigo, ele disse contornando a mesa para sentar ao meu lado no sofá. O que você precisa? Preciso entender por que alguém te odeia o suficiente para explodir meu carro.
Virei-me para encará-lo totalmente. Né? Você disse que mantém a paz, que é cuidadoso com conflitos. Então, quem você irritou o suficiente para justificar isso? O maxilar dele se apertou. Tenho me feito a mesma pergunta. E três possibilidades. Ele puxou um arquivo, abriu para revelar fotografias. Primeiro, a família Volkov, sindicato russo tentando expandir para o meu território. Eu os fechei há 6 meses, firmemente, mas não violentamente. Pode ser retaliação. Estudei as imagens. Homens duros com olhos mais duros ainda. Qual a probabilidade? 30%. Os Volkovs preferem confronto direto. Bombas fazem bagunça. Atraem a atenção que eles não querem. Segunda opção, Antônio Russo, ex-tenente que achava que merecia minha posição. A expressão de Sebastian escureceu. Eu o exilei em vez de matá-lo. Misericórdia que agora estou me arrependendo. Ele tem motivação e meios. Porcentagem, 40. O ego dele sempre foi sua fraqueza. Vir atrás de você seria o estilo dele. Me machucar onde sou vulnerável. E a terceira, Sebastian hesitou, o que imediatamente levantou meu alarme. Richard Castellano. Pensei que vocês tivessem um acordo. Temos, mas acordos só funcionam se ambas as partes os honrarem. Ele passou a mão pelo cabelo frustrado. Posso ter sido mais minucioso no meu aviso do que te contei inicialmente. Meu estômago despencou. Quão minucioso! Ele pode ter perdido vários dedos e sua capacidade de ter filhos. A voz de Sebastian era plana, sem remorso. Ele veio atrás de você. Certifiquei-me de que ele entendesse as consequências. Jesus, Sebastian. Não. Os olhos dele se voltaram para os meus, duros e intransigentes. Não olhe para mim como se eu fosse um monstro por proteger você. Ele teria feito pior. Teria machucado você de maneiras que... Ele se interrompeu, maxilar cerrado. Respirei fundo, processei. Lembrei por quem eu tinha me apaixonado. Ok, então, Castellano tinha motivação para a vingança. 30% de probabilidade. Mas se for ele, está trabalhando através de intermediários. Seus aliados ficaram quietos desde o incidente. Então, temos 3 inimigos e nenhuma prova. Esfreguei as têmporas, tentando pensar logicamente enquanto meu coração disparava. Qual é o plano? Estou pressionando os 3 simultaneamente, deixando claro que quem tentou matar você acabou de assinar sua sentença de morte. A mão dele encontrou a minha, apertou. Mas preciso de você em algum lugar seguro enquanto trabalho. Já tivemos essa discussão. Eu fico. Sophie? Não. Levantei-me e comecei a andar. Você me quer segura? Tudo bem, mas me esconder não resolve o problema. Quem fez isso precisa acreditar que falhou completamente. Que não estou com medo, não estou fugindo, não estou dando satisfação a eles. Sebastian me observou com uma expressão que eu não conseguia ler. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que façamos uma declaração. A ideia se formou enquanto eu falava. Sua família tem aquele baile de caridade na próxima semana, certo? A arrecadação de fundos anual. Sim, mas de jeito nenhum vou levar você para... É exatamente para onde você vai me levar. Virei-me para encará-lo totalmente. Você me exibe como se nada tivesse acontecido. Mostra a todos que a tentativa deles falhou. Que estamos mais fortes do que nunca. Faça-os desesperados. Inimigos desesperados cometem erros. Ele terminou lentamente. A compreensão amanheceu em seus olhos. Você quer atraí-los. Quero que saibam que falharam e quero ficar ao seu lado publicamente para que todos entendam que não sou uma fraqueza. Sou uma parceira. Você terá um alvo nas costas. Eu já tenho. Pelo menos assim estou controlando a narrativa. Fui até ele, sentei no colo dele, forcei-o a olhar para mim. Não sou frágil, Sebastian. Sou inteligente e capaz e estou cansada de ser tratada como algo que precisa ser protegido em uma sala trancada. As mãos dele agarraram meus quadris, provavelmente mais forte do que ele pretendia. Se algo acontecer com você, não vai, porque você é o melhor no que faz, e o que você faz é manter as pessoas seguras. Beijei-o suavemente. Confie em mim. Confie em nós. Eu confio em você. Ele me puxou para mais perto, enterrou o rosto no meu pescoço. Só estou apavorado de perder você. Então vamos garantir que isso não aconteça. Os preparativos para o baile consumiram a semana seguinte. Sebastian designou segurança adicional, discreta, mas completa.
Recebi treinamento de combate de Thomas, que me ensinou manobras defensivas e onde atacar para causar o máximo de dano. Marco me fez passar por protocolos de evacuação até que eu pudesse navegar pelo local de olhos vendados. E eu estudei porque minha final de cardiologia não esperava por ninguém, nem mesmo por operações de isca estratégica. Você é louca, Rachel declarou quando contei o plano. Completamente, certificadamente louca. Provavelmente, destaquei outra passagem. Mas estou cansada de me esconder. Você não está se escondendo. Você está sendo sensatamente cautelosa com pessoas que querem você morta. Mesma coisa. Fechei meu livro, encontrei o olhar preocupado dela. Preciso fazer isso, Rach. Preciso provar que não sou apenas a fraqueza de Sebastian. Você não é fraca. Você é a pessoa mais forte que conheço. Ela agarrou minha mão. Mas força não é o mesmo que invencibilidade. Por favor, tenha cuidado. Eu terei. Tenho um chefe do crime e toda a família dele garantindo isso. A noite do baile chegou com clareza cristalina. O tipo de noite perfeita que me deixava nervosa porque parecia a calmaria antes da violência. Meu vestido era deslumbrante. Vermelho profundo, de grife, escolhido especificamente para fazer uma declaração. Sebastian enviou um destacamento de segurança para me escoltar de sua casa de pedra até o local. Ele me encontrou na entrada, devastador em um smoking que provavelmente custava mais do que meu primeiro semestre de faculdade de medicina. Mas foi a expressão no rosto dele quando me viu que fez minha respiração parar. Possessivo e orgulhoso e ferozmente amoroso. Você está incrível, ele disse, oferecendo o braço. Você parece preocupado. Estou preocupado, mas também... Ele se inclinou para perto, lábios roçando minha orelha. Incrivelmente excitado por quão corajosa você é. Guarde esse pensamento para mais tarde. Estou planejando isso. Entramos juntos e senti a atenção da sala girar em nossa direção como um holofote. Sussurros nos seguiram. Especulação. Curiosidade. Cálculo. Todos aqui sabiam sobre o carro-bomba. Todos se perguntavam como responderíamos. Sebastian deixou a resposta clara, mantendo-me perto, apresentando-me a todos que importavam, tratando-me como uma parceira igual em vez de propriedade protegida. A família dele nos cercou. Diana resplandecente em seda safira, Marco e Thomas em ternos combinando. Uma dúzia de primos e associados formando um círculo de proteção sutil, mas inconfundível. Você está fazendo uma declaração, observei calmamente entre as apresentações. Estamos fazendo uma declaração, ele corrigiu, mão quente e firme nas minhas costas. Que você é família agora. Que atacar você significa declarar guerra a todos nós. 2 horas depois do início da noite, eu o vi. Antônio Russo, ex-tenente que virou exilado, espreitando perto do bar com olhos cheios de raiva e reconhecimento. Ele viu que eu o notei, e seu sorriso era afiado como vidro quebrado. Sebastian, eu disse calmamente. Eu o vejo. A voz de Sebastian ficou fria. Fique perto. Marco, Thomas, comigo. Mas enquanto nos movíamos em direção a Russo, as luzes se apagaram. O pânico explodiu imediatamente. Gritos, estrondos. O caos de 100 pessoas mergulhadas na escuridão. Senti a mão de Sebastian apertar a minha. Ouvi-o gritando ordens em italiano. Luzes de emergência piscaram, lançando tudo em um vermelho estranho. E então eu os vi. 4 homens se movendo pela multidão com propósito. Um indo em direção a Sebastian, os outros 3 vindo atrás de mim. O treinamento entrou em ação antes do pensamento. Agarrei uma garrafa de champanhe de uma mesa próxima. Arma absurda, mas tudo o que eu tinha. E balancei na cabeça do primeiro homem. Vidro estilhaçou. Ele cambaleou. Marco apareceu do nada. Arma na mão, derrubando o homem com eficiência brutal. O segundo atacante agarrou meu braço. Lembrei das lições de Thomas. Cotovelada no rosto, joelhada na virilha. Não pense, apenas mova. Ele me soltou com um uivo. Thomas acabou com ele. O terceiro era mais inteligente ou mais desesperado. Ele me pegou pela cintura, faca aparecendo de algum lugar, lâmina pressionando contra minhas costelas. Mova-se, ela morre! Ele gritou. Tudo parou. Sebastian congelou no meio da luta. O homem que ele estava destruindo sistematicamente esquecido. A sala inteira pareceu prender a respiração. Solte-a! A voz de Sebastian era a própria morte. Solte-a, e eu farei ser rápido. Você vai me deixar sair daqui, o homem exigiu.
Ou eu estripo ela agora mesmo. Senti a ponta da faca pressionando mais forte. Pam, pam, rompendo a pele. Senti sangue quente escorrendo pelo meu lado. Vi o rosto de Sebastian se transformar em algo quase não humano. E tomei uma decisão. Parei de lutar. Fiquei completamente mole. O peso morto repentino fez meu captor tropeçar, a faca se afastando de órgãos vitais. Naquela fração de segundo, joguei minha cabeça para trás contra o nariz dele com toda a força que eu tinha. Ele gritou. A faca caiu longe e Sebastian estava em cima dele. O que aconteceu a seguir foi brutal e eficiente e acabou em segundos. Quando Marco tirou Sebastian de cima, o homem estava inconsciente e possivelmente morto. Os nós dos dedos de Sebastian estavam sangrando, seu smoking arruinado, seus olhos selvagens. Sophie. Ele estava em cima de mim imediatamente, mãos correndo pelo meu corpo, verificando ferimentos. Jesus Cristo, Sophie, você está sangrando. Estou bem, é superficial. Deixei ele examinar o ferimento da faca que já estava coagulando. Precisamos prender Russo. Foda-se o Russo. Você está ferida e sangrando pela sobrancelha. Podemos comparar ferimentos depois. Agarrei o rosto dele, fiz ele focar. Sebastian, onde está Russo? A realidade voltou. A expressão de Sebastian mudou de amante em pânico para chefe do crime tático em um instante. Marco, encontre Russo agora. Mas Russo tinha ido embora. Fugiu durante o caos, deixando seus capangas para trás. Os que sobreviveram, mal, forneceriam informações. Eventualmente. A polícia chegou em 10 minutos. A essa altura, os advogados e conexões legítimas de Sebastian já haviam criado uma narrativa sobre segurança contratada confrontando intrusos armados em um evento de caridade. O ferimento de faca tornou-se evidência de uma tentativa de roubo. A violência tornou-se defesa necessária. Dei meu depoimento da ambulância, onde os paramédicos cuidavam do que equivalia a um arranhão profundo. Sebastian recusou-se a sair do meu lado, mão segurando a minha como se eu pudesse desaparecer. Você parou de lutar? Ele disse calmamente, enquanto o paramédico enfaixava minhas costelas. Fez-se de peso morto. Onde você aprendeu isso? Física. Mudança repentina na distribuição de peso causa perda de equilíbrio e força de preensão. Li em um manual de defesa pessoal. A risada dele foi ligeiramente desequilibrada. Você usou física para escapar de um assassino com uma faca. Sou muito prática. Você vai me dar um ataque cardíaco. Mas ele estava sorrindo agora, a selvageria desaparecendo de seus olhos. Essa foi a coisa mais corajosa e estúpida que já vi. Aprendi com o melhor. Nunca mais quero você em perigo. Então é melhor encontrarmos Russo e acabar com isso. Nós o encontramos 3 dias depois. Ou melhor, o corpo dele flutuando no porto. Garganta cortada com uma mensagem muito clara esculpida em seu peito. Traidor. Não foi obra nossa, Marco confirmou quando Sebastian recebeu a ligação. Alguém chegou a ele primeiro. Volkov ou Castellano? Perguntei de onde estava sentada na mesa de Sebastian, supostamente estudando, mas principalmente falhando em me concentrar. Nenhum dos dois. Sebastian estudou as fotos da cena do crime com uma carranca. Isso é interno. Alguém na própria organização de Russo se voltou contra ele. Por quê? Porque ele falhou espetacularmente e se tornou um risco. Ele largou as fotos, beliscou a ponte do nariz. Ou porque alguém queria ganhar favor comigo entregando justiça. Isso é doentio. Isso são negócios. Ele foi até onde eu estava sentada, me puxou para cima e para os braços dele. Mas acabou. Russo está morto. Seus associados se dispersaram. E todos sabem que atacar você significa morte. Então, nós vencemos. Não parecia vitória. Nós sobrevivemos. É perto o suficiente. Os lábios dele encontraram minha têmpora. Demoraram lá. Você foi incrível, sabe? Corajosa e inteligente e completamente aterrorizante. Eu estava morrendo de medo, mas você lutou de qualquer maneira. É isso que é coragem. Inclinei-me para ele, deixei-me finalmente sentir o medo que vinha suprimindo por dias. Não quero fazer isso de novo. Passarei todos os dias garantindo que você não precise. Os braços dele apertaram. Mas Sophie, se você precisar. Se de alguma forma este mundo exigir isso. Sei que você vai lidar com isso porque é a pessoa mais forte que já conheci. Bajulador, verdadeiro. Ele ergueu meu queixo, me beijou suavemente. Eu amo você
e sinto muito que você tenha sido arrastada para a violência por minha causa. Entrei nisso de olhos abertos. Beijei-o de volta, mais profundo. Sem desculpas, por escolhermos um ao outro. As provas finais aconteceram em um borrão de exaustão e queda de adrenalina. Passei. Mal em alguns casos, brilhantemente em outros. E entrei oficialmente no meu último ano de faculdade de medicina. As inscrições para a residência surgiam. O futuro acenava com toda a sua glória complicada. Sebastian deu uma festa, íntima, apenas família, para celebrar tanto minha sobrevivência quanto meu sucesso acadêmico. Gianna fez seu famoso tiramisu. Marco e Thomas contaram histórias embaraçosas sobre a juventude de Sebastian. Senti-me aceita de uma maneira que nunca esperei. Acolhida nesta família estranha, violenta e amorosa. Você é uma de nós agora, Gianna disse calmamente, me encontrando sozinha no terraço com vista para a cidade. Não porque você está com Sebastian, mas porque você lutou pela família. Isso importa. Não me arrependo. Surpreendi a mim mesma falando sério. De nada disso. Bom, porque meu primo está completamente caidinho por você. É realmente adorável e meio nauseante. Eu ri. Senti um pouco da tensão finalmente deixar meus ombros. Ele não é tão ruim. Ele é o melhor. A expressão dela ficou séria, mas também o mais perigoso. Não esqueça disso, Sophie. Ame-o. Confie nele. Mas nunca esqueça o que ele é. Não vou. Encontrei os olhos dela. Eu não posso. É quem ele é. E eu amo tudo isso. Até as partes que me aterrorizam. Então você ficará bem. Ela lhe apertou meu ombro. Bem-vinda à família, Doutora Reed. Mais tarde, na cama de Sebastian, com as luzes da cidade lançando sombras pelas janelas. Tracei o corte ainda cicatrizando nas minhas costelas e pensei sobre escolhas e consequências. Arrependimentos? Sebastian perguntou, lendo minha mente como sempre. Sobre nós? Nunca. Virei-me para encará-lo, estudei o homem que escolhi, apesar de todas as razões lógicas para não o fazer. Sobre me tornar alguém que luta em bailes de caridade e namora chefes do crime ocasionalmente. Mas... Mas sou mais feliz do que nunca fui. Mais eu mesma do que nunca fui. Beijei-o, suave e segura. Você me faz corajosa, Sebastian. Me faz acreditar que posso ter tudo. Carreira e amor e propósito. Você pode. A mão dele segurou meu rosto. Você vai, e estarei bem ao seu lado, garantindo que nada te impeça. Minha própria líder de torcida pessoal e chefe do crime. Exatamente. Uma líder de torcida muito intimidadora. Ele me puxou para mais perto. Eu amo você, Sophie Reed. Minha mulher corajosa, brilhante e absolutamente impossível. Eu também amo você. Acomodei-me contra o peito dele, ouvindo o batimento cardíaco dele constante sob meu ouvido. Meu criminoso perigoso, devoto e surpreendentemente doméstico. Adormecemos entrelaçados. Duas pessoas impossíveis que se encontraram contra todas as probabilidades e se recusaram a soltar. Na manhã seguinte, acordei com Sebastian fazendo café da manhã e discutindo com Marcos sobre disputas territoriais. Eu tinha uma cirurgia para observar às 9 e um grupo de estudos às 2. Em algum lugar entre a Faculdade de Medicina e o Império Criminoso, construímos algo que não deveria funcionar, mas de alguma forma funcionava. Café, Bela? Sebastian ofereceu, perfeitamente doméstico, apesar da arma visível no coldre de ombro. Por favor. Aceitei a caneca, beijei-o de bom dia. Qual é a crise de hoje? Nada que não possamos lidar. Ele voltou à sua conversa, uma mão ficando na base das minhas costas. Essa era minha vida agora. Estranha e perigosa e perfeitamente minha. Eu tinha escolhido esse caminho sabendo dos riscos, aceitando as consequências. E faria tudo de novo em um piscar de olhos. Porque algumas conexões valiam a pena lutar. Algum amor valia o perigo. E Sebastian Moretti, criminoso e protetor e homem impossível, valia absolutamente a pena.